Olá, meus queridos, falemos da lição número 14, a parte de terça-feira, falando sobre a presença divina. Deus será a grande presença aguardada durante a vida dos salvos na nova terra. Por isso é importante que conheçamos a Deus de maneira plena, que façamos dele o nosso companheiro. Dr. Morgan Freeman estava visitando uma de suas ovelhinhas, uma senhora idosa de 97 anos. Ele terminou a visita lendo Mateus 28, verso 20, que diz assim: E estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele terminou a leitura e disse: Irmã querida, essa é uma grande promessa. Aquela irmã disse: Pastor, essa não é uma promessa, essa é uma realidade. Porque ela conhecia a presença de Deus em seus dias de solidão. Podemos dizer que Deus é a grande, assim, presença esperada durante a vida dos salvos na nova terra. Por isso, o apóstolo João disse que nós o veremos assim como ele é, sem medo, sem barreira. Hoje não podemos ver Deus por causa do pecado que nos afastou. O pecado nos faz a separação entre nós e Deus. Mas na nova terra nós veremos a Deus face a face. Por isso o apóstolo Paulo complementou dizendo: hoje vemos a Deus como um espelho, mas logo o veremos face a face. 1 Coríntios 13, verso 12. Ellen White chegou a comentar em uma das meditações a seguinte expressão. Ela disse o seguinte: os que não têm prazer em amar ou pensar em Deus nesta vida não fluirão a vida do porvir, onde Deus estará sempre presente, habitando com os seus queridos salvos. Mas aqueles que gostam de pensar em Deus estarão num elemento natural, respirando a atmosfera da presença divina. Por isso é importante nós amarmos a Deus hoje de maneira plena. Por isso Jesus enfatizou tanto essa expressão: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Temos que amar esse Deus criador, esse Deus redentor, esse Deus que nos está preparando assim algo impressionante para todos os salvos e que nos ajuda no processo da salvação. Não estamos sozinhos, por isso vale a pena amá-lo. A pergunta número 3 da lição de terça-feira tem o seguinte enunciado: lendo os 3 textos que vamos falar, qual a emoção e privilégio dos salvos ver a Deus? Mateus 6, verso 8 diz o seguinte: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ainda 1 João 3, verso 2 e 3, diz o apóstolo João: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. E qualquer que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como também ele é puro. Apocalipse 22, versos 3 e 4. E ali nunca mais haverá maldição contra ninguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará escrito o seu nome. Louvado seja Deus. Então, para a pergunta, como esses textos nos lembram ou nos fazem crer que haverá uma alegria e um regozijo na presença de Deus? Resposta: os limpos de coração verão a Deus, serão purificados por sua presença e haverá alegria, assim, plena em servir a Deus, vendo a sua face. Quando a rainha Vitória foi assim homenagear 200 heróis de guerra na Inglaterra, ela os colocou num estádio, havia mais de 100.000 pessoas. Ela condecorou cada um com uma medalha no peito. E então, quando ela terminou, foi aplaudida de pé pela multidão. Um dos oficiais condecorados disse: Majestade, só ver o seu rosto para nós já era o suficiente. Não precisava de medalha nenhuma. Nós combatemos porque amamos o reino e amamos a Senhora. Quando os salvos chegarem no céu, vão estar tão plenos de alegria com a presença divina que vão assim amar a Deus com todas as suas forças. Por isso, João diz que o Verbo de Deus se fez carne entre nós. Ninguém jamais viu a Deus, diz o apóstolo João, a não ser Jesus, o Verbo. E esse Verbo, ele mostrou-nos como Deus é, a ponto de ele dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Então, a presença de Deus hoje neste mundo, ela foi mostrada pela presença do Senhor Jesus Cristo.
Ellen White escreveu no livro O Maior Discurso de Cristo, na página 34, o seguinte: os puros de coração vivem como estando na presença visível de Deus durante o tempo em que se acham nessa terra. E Deus lhe concede bênçãos e felicidade. E também um dia o verão face a face no momento futuro da nova terra, assim como fazia Adão quando andava e falava com Deus no Éden. Os salvos andarão e falarão com Deus, como Adão falava e andava com Deus. Um navio pertencente a um incrédulo estava no mar. Havia mais de 200 pessoas, muitos incrédulos. Entre eles havia um menino crente. Houve uma tempestade muito grande. E aquelas pessoas que eram pagãos, eles pegaram seus ídolos e começaram a clamar, pedindo que os seus ídolos acalmassem as ondas do mar, porque o navio estava a ponto de naufragar. Quando eles perceberam que os seus ídolos não tinham força contra a tempestade, eles se lembraram do menino crente, correram até lá e disseram: ore ao seu Deus, porque com certeza ele vai te ouvir. E o menininho ajoelhou-se e orou a Deus, clamou fortemente, e Deus acalmou aquela tempestade. Aqueles homens pagãos correram ao redor do menino e disseram: o seu Deus, sim, é um Deus maravilhoso, é um Deus que responde. Ele respondeu, a tempestade acalmou, e o seu Deus é diferente do nosso. Nosso Deus fica em nossos nichos, em nossa casa, mas o seu Deus vem com você. Nós queremos conhecer esse seu Deus. E aquele menininho ensinou aqueles homens sobre como ter a presença de Deus na vida. É o que precisamos fazer hoje. Temos que ter Deus em nossa vida, para que na nova terra já seja assim um ambiente natural, ter Deus juntamente conosco em nossa vida. Por isso, nessa semana, estamos estudando sobre a nova terra. E a presença de Deus é uma presença maravilhosa que enaltece a vida do cristão hoje e com certeza vai ser a vida do cristão pela eternidade. Por isso, diz a Bíblia, de um sábado a outro sábado, de uma lua nova até a outra, virá toda a carne a adorar perante mim. Deus nos abençoe. Que a presença de Deus seja sempre assim, vista com ansiedade pelo nosso ser. Como diz o salmista Davi, como a corça anseia pelas águas, assim eu anseio pela presença do Senhor. Deus abençoe, que haja uma bênção em cada oração. Amém.